Você já se viu descredibilizado porque você saiu de um ambiente, você achou que não poderia mais fazer alguma coisa? Bom, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. É, eu sou uma pessoa muito movida a grupos. Eu amo estar em grupo. Eu amo estar em grupo de várias formas possíveis e inimagináveis. E a minha vida inteira foi assim. Eu sempre estive envolvida, eu sempre estive conectada de alguma forma. E na minha vida eu sempre acabei ocupando papéis de liderança. Então muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, hoje, elas me conhecem através, né, desses papéis que eu fui exercendo ao longo da vida. E esses papéis de liderança eram dentro da igreja, né? Eram grupos e afins. Eu participei de um determinado grupo quando eu era jovem, quando eu era adolescente. E eu lembro que a minha saída daquele grupo ela foi muito difícil, porque eu estava vivendo um processo muito complicado na minha terapia. Eu não me via, eu não via quem era a Fernanda, eu só via a cadeira de rodas. Então eu achava que eu não era bonita, eu achava que eu não era desejável, eu achava que eu não era muita coisa. E aí eu rompi, nessa época eu rompi com tudo, eu rompi com a igreja, eu rompi com um grupo, eu rompi com tudo que dava e fui viver minha vida. E tive diversas experiências. Não posso dizer que eu me arrependo delas, porque foram elas que me construíram, né? Fizeram parte do bloquinho que constrói a casa da Fernanda. E aí eu lembro que a minha volta ela foi muito complicada, porque eu de fato, né, queria voltar, eu queria fazer parte de novo de tudo, mas eu sentia que por eu ter saído eu tinha perdido total credibilidade, eu tinha perdido total voz, eu não, sei lá, era estranho. Você já se sentiu assim? É esquisito, né? Parece que você pertenceu, mas não pertenceu àquele ambiente, é estranho. E aí, no meio disso tudo, foi se passando um tempo, eu encontrei um outro movimento, eu me envolvi nesse movimento e foram, assim, anos muito importantes, né? Muito importantes mesmo. Só que a minha saída, ela veio muito decorrente do que eu estava passando emocionalmente. Por sempre exercer um cargo de liderança, eu sempre me vi muito a mãezona, sabe? Que cuidava, que pegava, que acolhia, que fazia, acontecia. Só que eu estava me perdendo demais, demais, demais. Eu estava ficando muito mal. E não só isso, como eu estava percebendo que aquilo que eu pregava não era aquilo que eu vivia. E em qual aspecto? No aspecto de julgamento, no aspecto de apontar o outro, no aspecto de participar de conversas que não eram nada sadias, né? Porque não dava o direito da outra pessoa de ter uma boa fama. E isso começou a me incomodar muito ano passado. Ano passado foi um ano muito complexo. Porque eu comecei a rever todas as minhas atitudes. Eu comecei a fazer uma análise de tudo aquilo que eu estava fazendo, me tornando. Enfim, foi caótico. Em paralelo a isso, eu estava tentando entender quem era a Fernanda sem ser a mãe. Sem ser a que cuidava, sem ser a que fornecia, sem ser a que estava ali. E foi difícil, sabe? Foi muito difícil. Porque você passa uma vida inteira a serviço, sabe? E você entende que o seu valor está em cima disso, está em cima do servir, está em cima do fazer. E aí você vai se perdendo, né? Entende? A gente vai se perdendo. Foi daí que veio a minha ideia de criar uma série de vídeos falando sobre liderança. Porque a liderança, ela acaba sendo muito cansativa, sabe? E eu vejo que seja ela qual for, seja dentro de um ambiente religioso, seja ela dentro de um ambiente corporativo, as lideranças, elas são cansativas e são solitárias. Eu sempre falei isso, né? Toda liderança, ela é muito solitária. E aí eu rompi, né? Eu rompi com esse grupo, eu precisava, tipo, de verdade, eu precisava mesmo, eu não tava bem. E aí o que aconteceu? Esse ano, eu achava que eu não podia falar das coisas, sabe? Me lembrou muito da outra época que eu tinha saído, e não pelo pessoal que ficou, não era isso, era eu. Eu fiquei muito gatilhada e eu não tinha percebido quão gatilhada eu tava. Eu não tinha percebido. Então, eu me descredibilizei. Eu comecei a achar que eu não era uma boa profissional, eu comecei a achar que eu não era uma boa pessoa, eu comecei a achar que eu não era boa nada. Tudo porque, enfim, eu me coloquei nesse papel. Não me colocar necessariamente nesse papel, mas assim, eu fiquei compelida a essas sensações antigas, sabe? Eu não entendi quem eu era, eu não entendi a Fernanda. E aí veio a minha pausa, né? Nos vídeos, porque eu perdi força. Tipo, eu perdi muita força mesmo, assim, perdi força emocional. E eu acho que pra estar aqui a gente tem que ter energia, tem que ter ímpeto, tem que ter garra, você tem que fazer acontecer. E aí, beleza. Então, consegui retomar, tô retomando. E aí tenho muitas coisas pra fazer, tenho muitos projetos que eu quero tocar. Mas hoje o que eu queria falar com vocês não deixem que as coisas antigas atrapalhem as coisas novas. Nós somos pessoas muito capazes, sabe? Capazes de fazer, capazes de viver, capazes de sermos pessoas melhores e maiores. Sempre, sempre, sempre.
Só que às vezes os gatilhos nos pegam, né? Às vezes a dorzinha, né, fica ali ruminando e a gente acaba não conseguindo ressignificar. E como é que ressignifica, né? Como é que segue em frente? Como é que faz diferente? Não é fácil, não é fácil. Porque antes da gente seguir em frente, a gente tem que olhar para trás. E para olhar para trás, a gente precisa parar. E eu parei. Eu parei, eu respirei. Eu vi as feridas que estavam, ainda algumas estão. Mas eu reconheço que tudo tem um tempo certo para acontecer, sabe? E mesmo nesse processo de algumas feridas estar sendo saradas, curadas, tem outras coisas que também têm acontecido que são motivo de muita alegria. Então, é o que dizem, né? Depois de uma tempestade, vem a bonança. E às vezes a tempestade está dentro de nós e a gente precisa resolver. Bom, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, um desabafo. Até para vocês entenderem, né, esse meu hiato e o que aconteceu ano passado, o que aconteceu no começo desse ano, para eu poder ter dado essa sumida e agora tá retomando. Bom, é isso que eu queria falar com você, né? Para que você não perca os seus sonhos e a sua identidade. A gente se reconhecer, a gente entender quem nós somos, nós não ficarmos presos naquilo que a sociedade quer que a gente fique, é um caminho muito complexo, mas é um caminho que vale a pena. Romper com padrões vale a pena, tá bom? É isso, obrigada pra quem ficou até aqui e a gente se vê amanhã. Beijo!